Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora durante esse período aí de suspensão das aulas presenciais, a gente não fica sem estudar não. Vamos continuar estudando pelo material que eu encaminhar para vocês e também dando uma revisada aqui pelas videoaulas, ok? Continuando então, onde que a gente parou na última aula? Qual que foi o último tema que a gente falou? Uma coisa leve, tranquila, né, professora? Um assunto sossegado, foi o quê? Morte. O que a gente falou? Que até pra morte o direito dá opções pra gente. Quais são os tipos de morte que a gente viu lá? Primeiro tipo de morte, a morte real, que é a morte mais comum da gente constatar e mais comum de acontecer. Como que é essa morte? Aquela morte em que a gente consegue atestar que houve uma paralisação da atividade encefálica. Então, há um corpo e o médico legista, por meio de um laudo médico, ele vai atestar que houve a paralisação da atividade encefálica. Onde que está isso? Lá na lei de transplantes. Porque lá eles precisaram estabelecer em que momento há essa morte real, há essa extinção da pessoa natural, para a gente poder determinar em que momento pode ser feito esses transplantes dos órgãos. Então, aqui, a morte real é a paralisação da atividade encefálica, não é paralisação do coração, dos outros órgãos, não, tá? Lembra aí que é paralisação da atividade encefálica. Extinguir na pessoa natural, extingue-se obrigações, todos os direitos e as obrigações que aquela pessoa tinha antes da sua morte, ok? Próximo tipo de morte, comoriência ou morte simultânea. O que é isso, professora? Comoriência, a morte de duas ou mais pessoas no mesmo instante, não precisa aqui ser no mesmo lugar, apesar de que o comum é ser no mesmo lugar, mas não necessariamente vai precisar ser no mesmo lugar. Então, a morte de duas ou mais pessoas no mesmo instante em que não é possível constatar quem morreu primeiro, a gente considera que houve uma morte simultânea, ou seja, que as duas morreram no mesmo instante. Por que é importante constatar essa comoriência? Primeiro, se uma é herdeira da outra, se não são herdeiros, é irrelevante para a gente constatar se houve comoriência ou não. E aí, em razão dessa comoriência, dessa morte simultânea, gerarão efeitos sucessórios. Ou seja, se duas pessoas morreram no mesmo instante, uma não vai herdar da outra. Lembra que a gente fez lá um exemplo no quadro de casal recém-casado que saiu em lua de mel, sofreu um acidente de carro e morreram no mesmo instante? Um não herdou do outro. Agora, se ficou constatado que um morreu 5 minutos antes do outro, aqui um vai herdar do outro. Então, por isso que é importante a gente constatar aí se houve ou não essa morte no mesmo instante dessas duas pessoas ou mais, né? Isso a gente viu na última aula. E aí, por último, aí no caderno de vocês está o quê? A morte a morte presumida com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. O que é a morte presumida sem declaração de ausência? É aquela em que a gente não tem um corpo ali para constatar que houve uma morte real, para constatar que houve uma paralisação da atividade encefálica. Nesse caso, é uma situação em que é muito provável que a pessoa morreu naquela condição. Por exemplo, um estado muito grave, quando a pessoa se submete a uma condição muito grave. Por exemplo, acidente de avião. O avião caiu em alto mar, encontraram os destroços do avião, mas não encontraram os corpos dos passageiros. Aqui a gente sabe que a pessoa estava no avião, que ela estava fazendo a viagem, que o avião caiu. Nesse caso, a gente tem um corpo, a gente encontrou o corpo para atestar essa paralisação da atividade encefálica? Não. Então, não conseguimos atestar essa morte real. Mas aqui, em razão dessas condições, é muito provável que a pessoa morreu, né?
não encontramos o corpo, mas é muito provável. Então, após finalizarem todas as buscas ali pelaquela pessoa e ela não ser encontrada, a gente, por meio de processo judicial, constata essa morte presumida dela. Então, em razão dessa